capítulo de número 3, verso de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei a ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você diz amém? Podemos assentar? Vamos falar um pouco acerca dessa carta que o nosso Senhor Jesus Cristo, através de João, o apóstolo, que estava preso na ilha de Patmos, ele vai escrever endereçado a essa igreja que estava na cidade de Sardes. A igreja a qual é escrita essa carta, a igreja de Sardes, era uma igreja que estava situada nessa cidade, uma cidade que possuía alguma peculiaridade muito especial. E há uma ligação histórica entre a igreja de Sardes e a cidade aonde ela está. A cidade de Sardes foi uma cidade que situou-se como capital da antiga Lídia. E isso, num tempo passado, lá no ano 700 a.C., o rei Creso a fundou, a encorpou, fez com que ela prosperasse e construiu ela numa montanha, de maneira que elementos naturais, barreiras físicas, fizeram com que essa cidade se tornasse uma cidade intransponível, uma cidade de difícil acesso e que muito provavelmente, muito raramente, algum exército conseguiria a invadir. A cidade de Sardes era uma cidade fortificada, era uma cidade onde os moradores que habitavam nela gozavam de uma segurança muito especial. E o que eu acho interessante é que, mesmo sendo ela uma cidade rica, abastada, bem consolidada, fortificada, essa cidade, ela, em algumas situações, ela fora invadida ali no ano aproximadamente 529 por Ciro, quando dominou essa cidade, após sitiá-la durante 14 dias, e ele, observando o andamento dos soldados que ora saíam e desciam das fortalezas, passando por um caminho aonde eles teriam acesso fora do portão principal. Então, na calada da noite, Ciro invade a cidade de Sardes e assim a possui e assim a domina. E numa outra ocasião, também um outro imperador, Antíoco Epifânio, ali no ano cerca de 218 a.C., também vai invadir a cidade de Sardes. E da mesma maneira ele vai fazer na calada da noite, quando os soldados, os moradores estavam dormindo, porque imaginavam ele, sendo Sardes uma cidade fortaleza, tão bem consolidada, tão bem edificada, com as muralhas tão altas, com elementos e barreiras naturais que impediam o acesso de uma vanguarda de soldados, eles acreditavam que nunca haveriam de ser dominados, e com isso descansavam. Com isso, suas sentinelas não vigiavam a cidade, de maneira que Ciro e Antíoco, por 2 ocasiões, invadiram Sardes e a dominando, chegando a destruir quase toda. Posteriormente, Alexandre a edificou, e muito mais tarde, já no ano 17 da era cristã, depois de Cristo, um terremoto quase que a destruiu parcialmente. Mas, no entanto, o imperador Tibério César, ele pega, reedifica novamente a cidade de Sardes. E agora, ela não possui mais a glória que possuía no passado. Mas, no entanto, apesar disso, ainda assim os seus moradores, eles gozavam de uma certa segurança, só que uma falsa segurança. Porque foi essa mesma falsa segurança que fez com que eles fossem invadidos na calada da noite
quando eles deixaram de vigiar aonde eles eram mais vulneráveis. Então, a igreja que está situada em Sardes, ela era uma igreja que possuía esse tipo de segurança, baseado também no conceito que os moradores da cidade tinham em relação ao lugar onde moravam. Mas, no entanto, nós vamos ver que nessa época em que João vai escrever essa carta a esta igreja, a cidade, ela vivia das glórias do passado, mas não tinha mais as mesmas glórias do presente. Ela vivia daquilo que um dia foi, mas que não era mais. Ela gozava ali de um certo prestígio devido àquilo que é a representatividade que ela possuía no passado, mas no presente já não era a mesma coisa. Com isso, nós vamos ver que, assim como os moradores daquela cidade, assim estavam vivendo os membros daquela igreja, que estão vivendo de uma história que passou, mas que no momento presente não fazem mais história nenhuma. Por isso que Jesus Cristo vai falar que aquela cidade, ela tem fama de que está viva, mas, no entanto, está morta. E embora muitas vezes nós podemos olhar e pensar, mas o que isso tem a ver conosco? É que muitas igrejas, na atualidade, assim como também muitas pessoas, na atualidade, eles têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Em vez de ostentarem uma certidão de nascimento espiritual, eles ostentam, na verdade, uma certidão de óbito, porque eles não têm mais relacionamento nenhum com Deus. Pessoas como essas, assim como a igreja de Sardes, precisam ouvir aquilo que Jesus Cristo falou para aquela igreja. Precisam ser novamente avivadas pelo poder do Espírito Santo, para que a vida novamente possa entrar nelas e elas possam ser assim reavivadas pelo poder de Deus. E o que eu acho interessante é que Jesus Cristo, ele vai se identificar àquela igreja dizendo o seguinte: ao anjo da igreja que está em Sardes. Jesus Cristo, em todas as cartas, ele vai falar ao anjo da igreja, vai falar com a liderança da igreja. E o que eu quero fazer você entender aqui nessa noite, que embora o livro do Apocalipse, ele contenha essas expressões, 7 anjos, 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 espíritos de Deus, essas expressões falam de uma completude, porque havia muitas outras igrejas situadas naquela região, como nós bem conhecemos, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, como é falado aqui no livro de Apocalipse, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colossos, existem muitas igrejas, mas no entanto Jesus Cristo pensou 7 igrejas para tratar os problemas dela, porque o problema dessas 7 igrejas são os problemas de todas as igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as eras, em todos os tempos. E embora haja uma completude na mensagem das 7 igrejas, cada igreja possuía a sua particularidade especial. Por exemplo, a igreja de Sardes não tinha problemas como mulheres profetas que se intitulavam sendo Jezabel, não tinha problema com falsos apóstolos, não tinha problema com os falsos judeus, não tinha problema de ter perdido o primeiro amor ou de ser mornos. O problema da igreja de Sardes era outro muito diferente. O problema era a falsa aparência, porque eles tinham uma fama de serem vivos, mas no entanto eles estavam mortos. E aí Jesus Cristo, ele vai identificar o seguinte: esta coisa diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Como eu falei anteriormente, 7 é um número que coloca perfeição, completude. Então, 7 representa a totalidade da perfeição do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 5, fala que diante do trono de Deus existem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, vai falar que os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Isso indica apenas uma coisa que eu quero que você entenda. Jesus Cristo está se identificando à igreja de Sardes como aquele que tudo sabe, como aquele que tudo vê, como aquele que nada está oculto, escondido diante dos seus olhos.
Por isso ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas. As 7 estrelas representam os 7 pastores. Ao anjo da igreja de Sardes diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em Apocalipse capítulo 1 vai falar que ele tem os 7 estrelas na destra da sua mão, indicando que os pastores das igrejas estão na mão do Senhor. É aquele que segura, é aquele que sustenta os seus mensageiros na sua destra, mas é aquele que também tem poder para julgá-los, para castigá-los, conforme a sua infinita soberania. Mas ao Jesus Cristo apresentar-se à igreja de Sardes, aí ele começa falando aquilo que ele falou em todas as cartas. Volte os seus olhos aí, aonde ele diz o seguinte: olha, eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Essa expressão, eu conheço as tuas obras, indica não apenas que Jesus Cristo conhece fatos, mas que ele conhece a motivação por trás dos fatos. Ele não conhece apenas as obras realizadas, mas ele também conhece o motivo pelos quais elas estão sendo realizadas. E Jesus Cristo vai dizer que as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Na minha versão diz que as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Talvez aí na sua versão bíblica possa estar dizendo que as obras não eram íntegras, não eram completas. Em outras versões poderia estar escrito, longe daquilo que Deus exige. Já numa outra versão diz assim, não atendem aos requisitos do Senhor. O problema da igreja de Sardes não era a falta de obras. O problema da igreja de Sardes é que as suas obras não agradavam a Deus, porque eram feitas pelas motivações erradas. Eram feitas pelas motivações erradas. O grande erro que muitos de nós ocorremos é acreditar que por sermos religiosos, ritualísticos, ativistas do reino, nós estamos fazendo uma grande coisa para Deus. Só que não, nós estamos errados. E muitas pessoas acreditam que podem comprar a sua salvação pelas obras, sendo que a salvação é um ato da graça de Deus, direcionado a nós pecadores, sem nenhum mérito nela. Mas, no entanto, o que nós precisamos entender que salvação não é uma questão de reputação, salvação é uma questão de relação. Por isso Deus está muito mais preocupado com a nossa relação com Ele do que com as nossas realizações para Ele. Deus está muito mais preocupado com o nosso relacionamento com Ele do que com aquilo que nós fazemos pelo Teu reino. Observe que Jesus Cristo, ele dá uma ênfase no versículo 3, dizendo o seguinte, olha, as suas obras não são perfeitas diante de Deus. Ele dá ênfase na palavra diante de Deus, indicando que aos olhos humanos, elas podem até parecer bonitas. Aos olhos humanos, numa visão rasa, natural, elas podem ser até grandes. Aos olhos naturais, podem até parecer perfeitas, mas, no entanto, elas não eram íntegras diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo, que sonda os nossos corações, que conhece o mais íntimo dos porões da nossa alma, que julga as nossas intenções. Aos olhos humanos, as obras de Sardes eram grandes, ela não tinha problema de ausência de obras, ela tinha problema de obras imperfeitas, que não eram feitas com o coração reto diante do Senhor, que era aquele tipo de pessoas que viviam ativismo religioso, mas que, no entanto, serviam a obra de Deus, mas não tinham relacionamento com o Deus da obra. Por isso eles tinham fama de quem estavam vivos, mas estavam mortos espiritualmente, vivendo uma vida de hipocrisia. E Jesus sempre condenou a hipocrisia religiosa. Jesus Cristo, ele falou para os fariseus, lá no capítulo 23, 27 do livro de Mateus, dizendo o seguinte, olha, porque vós sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no interior estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Eu quero te dizer algo que você não venha se escandalizar com isso.
É possível você defender a doutrina de Deus sem amar ao Senhor. É possível você obedecer os mandamentos de Deus sem inteireza de coração. É possível você fazer coisas certas com as motivações erradas. E este era o grande problema da igreja de Sardes. Por isso que Jesus Cristo falou: as suas obras não são perfeitas diante de mim. As suas obras não são perfeitas. Ele falou assim: tu tens nome de que vives, mas no entanto estás morto. Sardes tinha uma reputação de uma igreja viva e ativa, mas Jesus sabia que ela estava morta por dentro. Ele não fala que aquela igreja tinha perseguições romanas. Ele não fala que aquela igreja tinha problemas adversos doutrinários. Não, o problema de Sardes era uma apatia espiritual e uma indiferença com a sua presença e a sua comunhão com Ele. É uma condescendência com o mundo de outrora, que o ambiente que eles estavam vivendo. E Jesus Cristo, Ele fala sobre essa questão, que muitas igrejas, elas estão no mundo, vivendo como se fosse ainda do mundo. Ei, Jesus Cristo, Ele te salvou do pecado. Ele não te salva no pecado. Jesus Cristo, Ele nos salva do pecado. Ele não nos salva no pecado. É isso que eu preciso que você entenda. Certa vez perguntaram a um sábio pastor e disseram o seguinte: pastor, se a igreja fosse mais perseguida nos dias atuais, ela seria mais fiel? Ao que esse pastor respondeu: não. Mas se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Estamos vivendo tempos trabalhosos, aonde as pessoas têm sido condescendentes com o mundo. E essa frase, ela ilustra perfeitamente uma diferença muito grande entre reputação e caráter. Reputação é a fama que você tem em relação aos olhos daqueles que te veem, em relação aos olhos daqueles que te conhecem. Mas caráter é quem você verdadeiramente é. Isso que muda tudo. Porque qual o conceito que nós estamos tendo em relação à nossa vida? Porque no que diz respeito ao conceito, existe aquele conceito que as pessoas têm a respeito de nós. Existe o conceito que nós temos acerca de nós mesmos. E existe aquele conceito que é o único que realmente conta. É aquele que Deus sabe de quem nós somos. Que é o único que importa. Sardes, aos olhos dos outros, vivia uma vida de aparências, diferente de Laodiceia, que tinha um conceito errado de si mesmo, porque ela dizia: rica sou e abastada e nada tenho falta. Ela tinha um conceito errado acerca de si mesma. Sardes, ela tinha um conceito errado aos olhos dos outros. Tinha a fama de quem era viva, mas estava morta. E o que leva uma pessoa a morrer espiritualmente? E aqui que eu quero entrar na mensagem. Primeiro lugar que eu gostaria de comentarmos com vocês aqui nessa noite, o que pode levar-nos a nós morrermos espiritualmente. Porque Sardes um dia foi uma igreja viva e ativa, que agora está vivendo das glórias do passado, daquilo que foi outrora e que não é mais. E que assim muitos estão vivendo na atualidade. Porque se você perguntar sobre a sua vida de relacionamento com Deus, sua vida de experiências com o Senhor, a pessoa vai dizer: no passado eu fazia assim, no passado eu era assim, no passado eu evangelizava, no passado eu cantava, no passado eu orava, no passado eu pregava, no passado eu jejuava, no passado eu fazia e acontecia, estava sempre à disposição da obra de Deus, mas tudo está no passado. Eu quero saber como está o seu presente. A questão grande é essa, é como está você hoje. Quem é você hoje? E Sardes, ela teve esse justo problema por um motivo muito simples que eu quero comentar aqui. Um dos motivos muito simples que eu vou comentar aqui. Em primeiro lugar, falta de vigilância. A ordem de Jesus Cristo foi ser vigilante.
Por 2 vezes, a cidade impenetrável de Sardes, ela caiu sobre Ciro e sobre Antíoco por causa da sua falta de vigilância. E agora, a igreja de Sardes está caindo porque não está vigiando como deveria vigiar. Aquela cidade, ela tinha um histórico de assaltos por falta de vigilância. E assim como a cidade, a igreja estava caindo e pecando no mesmo quesito. Sendo que a ordem de Jesus Cristo é clara, quando ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem muita gente que ora muito, mas não vigia nada. E a ordem de Jesus Cristo não foi orar e vigiai. Existe uma prioridade: vigiai e orai. Tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Estuda muito de Bíblia, mas não vigia nada. Vive uma vida de tropecos e quedas o tempo todo, caindo, porque falta vigilância na sua vida. A sua força espiritual não está enquanto você ora, enquanto você vê, enquanto você estuda a palavra. A sua força espiritual está enquanto você vigia na presença de Deus acerca dos seus pecados, acerca daquilo que vem contra você. Porque nós já vemos muitas pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, sucumbindo a uma vida de pecado, porque elas não vigiaram. Não foram capazes de tomar conta da sua vida. A Bíblia vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Ei, enquanto você dorme, o diabo não dorme. Enquanto você brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser crente. Enquanto você vive uma vida sem vigilância, uma vida não se preocupando com aquilo que está acontecendo à sua volta, o diabo trabalha 24 horas por dia para te derrubar. E assim como os soldados de Ciro, como os soldados de Antíoco, encontraram na cidade de Sardes uma brecha para que pudessem entrar, assim o diabo tem entrado por muitas brechas deixadas em nossa vida e feito ruaça, por falta de vigilância, porque as pessoas não estão preocupadas com a sua vida espiritual. Querido, quanto vale a sua santidade? Quanto vale a sua vida com Deus? Quanto vale a sua fé, o seu relacionamento com o Senhor? E nós não estamos preocupados com isso. Jesus Cristo falou assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e jogue fora. Porque é melhor você entrar no céu caolho do que com os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, arranca e joga fora. Porque mais vale você entrar no céu maneta do que com as 2 mãos você ser lançado no fogo do inferno. Sabe qual o valor da sua mão? Sabe qual a importância que os seus olhos têm para você? E, no entanto, você não está preocupado com isso. Jesus Cristo está ressaltando aqui que a sua santidade tem custo alto e é muito mais preciosa do que até mesmo um órgão do seu corpo. Segundo erro de Sardes, para nós comentarmos aqui, falta de firmeza e convicção pessoal. Volte os seus olhos aí no versículo de número 2, onde diz assim: ser vigilante e confirma os que estavam para morrer. Ser vigilante e confirma os que estavam para morrer. E aí eu quero que você entenda aqui o texto juntamente comigo. Já havia um grupo grande de crentes mortos espiritualmente na igreja de Sardes, justamente por não estarem confirmados na sua vida espiritual para com Deus. Existem 3 tipos de crentes na igreja de Sardes. Existem os crentes que estão mortos, que era a maioria. Existem os crentes que estão vivos, mas estão sucumbindo, quase morrendo. E existem aqueles que estão vivos, que estão guardando a sua santidade diante de Deus, que nós vamos falar no final. Mas o que Jesus Cristo está falando aqui é justamente o seguinte: olha, confirma
o restante que já está para morrer. Com isso, ele está dizendo que uma grande maioria já havia morrido por não estar confirmado, por não estar firmado, porque perderam a sua firmeza e a sua convicção espiritual em Deus. Ou seja, as suas convicções pessoais já haviam caído por terra, sucumbindo às desgraças e às desventuras do mundo. Com isso, eles haviam morrido espiritualmente e já havia um outro grupo que, por falta de convicção, estava prestes a morrer também. A Bíblia vai falar acerca de Roboão, filho do rei Salomão, que nós temos estudado aqui às quartas-feiras. Aonde a Bíblia vai falar que ele começou a reinar após a morte do seu pai. E ele fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor durante um tempo. Durante 3 anos. Ele foi fiel a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que após 3 anos, após ele confirmar o seu reino, ele abandonou o Senhor. E aí a Bíblia vai dar um atestado acerca dele, dizendo o seguinte: fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele não preparou o seu coração para buscar a Deus. Ele começou bem, mas terminou mal. Começou na presença de Deus e terminou em declínio espiritual à semelhança do seu pai. Hoje temos visto muitas pessoas na nossa caminhada cristã que começam bem, no início da sua caminhada cristã, mas com o passar do tempo vão ficando pelo meio do caminho, por falta de convicções pessoais e falta de firmeza no seu coração, nas suas decisões de servir a Deus, a despeito das dificuldades que possam vir sobre sua vida. Está faltando convicção em cada um de nós. E com isso, quando vêm as tribulações, quando vêm as provações, quando vêm as tentações, quando vêm as dificuldades, em vez de resistirmos firmes na fé, nós sucumbimos a ela. E olha, eu não estou falando de convicções doutrinárias, eu estou falando de convicções espirituais. Não estou falando de convicções doutrinárias, porque não existe nada pior do que um teólogo morto espiritualmente. Uma pessoa que conhece muito de Bíblia, mas que não conhece nada do Deus da Bíblia. Possui credo, mas não possui conduta de vida. Possui teologia, mas não tem convicções espirituais. Possui até conhecimento, mas não tem temor de Deus no seu coração. Possui até diplomas acadêmicos, mas não conhece o que é joelho no chão e boca no pó e oração no quarto secreto. Tem aparência de que vive, mas está morto espiritualmente. A Bíblia vai dizer, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 10 e 11, o seguinte: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme. Pedro orienta, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme. Ou seja, eu e você somos responsáveis por firmarmos na certeza das nossas convicções, onde ele diz assim: procure cada vez fazer firme a vossa vocação e a vossa eleição, porque fazendo isso, ou seja, se firmando em Deus, confirmando a sua fé no Senhor, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei! Como está a sua vida com Deus? Quando o vento sopra, você balança, mas não cai? Ou você cai para depois levantar? Ou você cai e fica prostrado? Como está a sua vida com Deus? Porque muitos de nós estamos sucumbindo muitas vezes diante das provações da vida, porque nós não estamos alicerçados firmemente no Senhor. Somos aquelas plantas que crescem apenas para cima, mas que não criam raízes para baixo. Por isso que quando vêm as lutas, vêm as provações, nós não conseguimos resistir aos intempéries da vida. E Deus está falando, olha, você precisa confirmar a tua fé diante do Senhor. Você precisa firmar cada vez mesmo
as suas convicções pessoais, para que quando vier a luta, quando vier a tentação, quando vier o diabo diante de você, você não titubear diante dele, mas resistir ele firme na fé, sabendo que provações, tentações, privações, adversidades acontecem com todos, mas você nunca passa sozinho, porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, e é ele que pela graça há de sustentar você, porque você está firme e convicto na sua fé. Terceira coisa que pode nos levar a uma morte espiritual, uma vida espiritual manchada pelo pecado. Diz no versículo 4, há algumas pessoas em Sardes, que é aquele grupo da minoria, que não mancharam as suas roupas com mal. Há algumas pessoas em Sardes, que é um grupo pequeno, um remanescente, que não haviam se manchado as suas vestes de santidade com o pecado, assim como todos os demais. Ora, se havia apenas algumas pessoas, indica que a maioria havia manchado as suas vestes espirituais. Ou seja, a maioria já havia sucumbido diante do pecado e abandonado a sua santidade em Deus. Havia cedido às suas tentações pessoais e com isso havia caído no seu propósito de servir a Deus com zelo, temor no coração e santidade ao Senhor. Querido, nós precisamos estar atentos a isso, porque Jesus Cristo está falando para uma igreja que viveu nos tempos áureos do Evangelho. Mal tinham se passado 100 anos que Jesus Cristo havia nascido. Talvez muitos da igreja de Sardes, talvez ali os anciãos, talvez eles tivessem visto Jesus Cristo peregrinando sobre a terra. Mas, no entanto, aquela igreja se deixou ser conduzida, seduzida, sucumbida pelas aparências do mundo e começou a distanciar-se de Deus, permitindo com que as suas vestes espirituais fossem manchadas pelo pecado. Tiago vai dizer no seu livro, no capítulo 1, versículo 13 a 15, dizendo o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Tiago falando. É claro, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus, ele prova, mas ele não tenta. Deus, ele prova, mas ele não tenta. A diferença entre tentação e provação é que na provação Deus tira, na tentação o diabo dá. Existe uma diferença enorme em relação a isso. Deus a ninguém tenta pelo mal. Maldito aquele que disser que Deus é responsável pelo pecado. Porque Tiago diz, Deus não pode ser tentado pelo mal, e por isso ninguém tenta. Então, quando tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus. Mas Tiago vai continuar e vai dizer o seguinte: mas cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Sabe por que tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente? Tiago vai dizer, é porque estão sucumbindo diante das suas tentações. Estão se permitindo manchar as suas vestes espirituais com o pecado. E não se arrepende. E não muda sua conduta. Não assume uma postura diferente diante de Deus. Não tem convicções espirituais suficientes para resistir o dia mal, para resistir quando a tentação vem. Paulo vai dizer em Romanos 8:13 o seguinte, olha, porque se nós andarmos segundo a carne, haveremos de morrer. Se nós andarmos segundo as nossas tendências carnais, aquilo que pulsa dentro de nós, as nossas tentações, as nossas inclinações, Paulo vai dizer o seguinte, vocês vão morrer espiritualmente. E tem pessoas que não estão olhando para isso. Estão querendo justificar a sua vida com Deus. Há decretos na eternidade passada, sendo que, no entanto, Deus trata conosco aquilo presente no agora. Se vocês andarem segundo a inclinação da sua carne, havereis de morrer.
Mas, no entanto, Paulo ele não nos deixa sem esperança, porque ele diz o seguinte: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, certamente vivereis. Existe uma graça para te capacitar para não pecar. Nós muitas vezes só queremos alcançarmos ou lançarmos mão da graça depois de haver pecado, mas existe uma graça, existe uma capacitação especial dada por Deus através do seu Espírito Santo que em nós habita, que nos habilita a não pecar, mas com isso nós precisamos fazer a nossa parte, ser vigilante, resistir, quando não dá, fugir. Que o grande problema é que nós queremos encarar a nossa carne quando nós devemos fugir dela. Quando a tentação vem, a Bíblia diz: foge. Foge. Se é algo que você não consegue resistir, se é algo que exerce um certo fascínio ou domínio sobre você, foge. Foge. A Bíblia só manda nós fugirmos daquilo que é maior do que nós. Do que é maior daquilo que nós podemos suportar. Se o pecado te tenta, se ele vem contra você, a Bíblia diz: foge. Foge. Quarta coisa que eu gostaria de comentar sobre o que pode nos levar a uma morte espiritual. Está aí no versículo de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Lembra-te, pois, daquilo que tens recebido e ouvido, e guarda. Sabe o que pode nos levar a morrer espiritualmente também? É nós esquecermos de tudo aquilo que Deus fez por nós. A morte espiritual, ela pode acontecer quando você esquece de tudo aquilo que Deus fez pela sua vida. Aí eu te pergunto, quem era você na fila do pão antes de Jesus encontrar você? Quem era você antes de Jesus Cristo salvar a sua vida? Quem era você, por onde você andava, com quem você andava, o que você fazia antes de Jesus Cristo, num ato de graça, ir ao seu encontro e te tirar daquele lugar da onde você se envergonha de um dia ter estado? Quem é você? Ei! Só que o problema é que as pessoas vão esquecendo de tudo aquilo que Deus fez por nós. E esse esquecimento, ele não revela apenas falta de memória, mas uma atitude de ingratidão. Porque já que a gratidão é a memória do coração, a ingratidão, ela pode nos levar a esquecermos de tudo aquilo que Deus fez conosco. E olha, Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Deus nos deu a salvação das nossas almas. Deus nos deu o batismo do Espírito Santo no corpo da igreja. Deus nos deu promessa de uma vida eterna com Ele. Deus nos resgatou da maldição da lei e do pecado. Deus nos deu uma herança incorruptível na glória. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar e nos edificar. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo no que diz respeito à vida eterna e à piedade. Só que o problema é que as pessoas esquecem daquilo que Deus um dia fez por ela. Ei, se não fosse Deus da sua família, talvez hoje já estivesse completamente destruída. E você está esquecendo daquilo que Deus fez um dia por você. Se não fosse Deus, talvez hoje você nem vivo estaria aqui neste lugar. E você está esquecendo daquilo que um dia Deus fez por você. As pessoas, quando elas esquecem, elas revelam uma atitude de muita ingratidão. E com isso viram as costas para o Senhor. Se você for ler lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, quando Jeremias vai falar o seguinte: olha, lembro-me de ti, da tua afeição, no período da sua mocidade, falando acerca de Israel, quando como moças me seguia pelo deserto e que não tinha água, não tinha planta, não tinha nada, mas no entanto, naquele período de tempo, lá no início da sua caminhada comigo no deserto, você era a minha santidade, e todos que devoravam eram tidos por culpados. Agora entrando na terra, possuindo aquilo que eu lhes dei por herança, havendo plantado vinha e se fartado dela, vocês viraram os olhos contra mim. Os vossos sacerdotes não perguntaram: aonde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Vocês me abandonaram.
Abandonaram as fontes de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. E aí o Senhor vai dizer o seguinte, olha, vai aos 4 cantos do mundo e veja se existe alguma outra nação que tenha abandonado o seu Deus, posto que nem Deus eram. Eram obras de mãos humanas, coisas de prata, de ouro, de pedras preciosas, madeira e até mesmo argila, mas não tinha fôlego de vida, não havia divindade neles. Mas, no entanto, o meu povo fez 2 coisas. A mim abandonou a fonte e manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O povo de Deus é o único que abandona o Deus do povo para buscar outras coisas mais, esquecendo-se daquilo que Deus um dia fez com ele. O Senhor falou a Moisés, lá no Deuteronômio capítulo 6, olha, quando haveres entrado na terra que eu te dei, e a possuais, terra boa que mana leite e mel, e o teu coração se fartares de toda mercê que há na terra, lembrarás do Senhor teu Deus, para que não ensoberbeça o seu coração e diga, o meu braço é que me concedeu todas essas coisas. Antes te lembrarás do Senhor, porque é Ele que te dá força, é Ele que te dá vida, é Ele que dá condições de você trabalhar e conquistar tudo aquilo que você tem conquistado. Ei, como é que vamos nos esquecer do Deus que nos salvou? Mas o problema é, tem muita gente que esquece. Tem muita gente que esquece. E ao esquecer-se de tudo aquilo que Deus fez com ele, abandona o Senhor. Olhe para o lado, você vai ver que existem muitas pessoas que um dia estavam aqui que não estão mais. Vai ver que existem muitas pessoas que iniciaram a caminhada cristã com você, mas que, no entanto, foram ficando pelo meio do caminho. E isso é uma realidade não de agora. Paulo tinha um companheiro de viagem missionárias, ombro a ombro com ele, que estava nas labutas, ali na pregação do Evangelho, mas ele vai dizer o seguinte, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. E tem muitas pessoas que estão assim, esquecem daquilo que um dia Deus fez por elas. Começam a amar o mundo e viver para o mundo. Quando João vai nos dizer o seguinte, filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E nós estamos vivendo esse período onde pessoas que outrora, salvos, resgatados pelo Senhor, vão abandonando. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, Pedro vai trazer uma mensagem urgente acerca dessas pessoas, onde ele diz assim, olha, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e nelas vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E ele vai dizer o seguinte, ó, melhor lhes fora nunca verem conhecendo o caminho da justiça, que uma vez conhecendo, desviaram-se dele, e do santo mandamento que um dia lhes foi dado, de modo que lhes sobreveio um ditado verdadeiro que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Por isso a mensagem do Senhor é urgente. Ele diz assim, lembra-te de tudo aquilo que tem recebido e de tudo aquilo que tem ouvido. E aí a ordem é guardar. Guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Guarda a fé que hoje habita no seu coração. Porque é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Por quê? Aí ele faz uma ameaça. Olha a ameaça de Jesus Cristo aí. O que está dizendo aí? Porque se não vigiares, eu virei a ti como um ladrão. Se não vigiares, eu virei a ti como um ladrão. A promessa que Jesus Cristo faz à igreja de Sardes é a seguinte: se vocês não vigiarem, se vocês não lembrarem de tudo aquilo que um dia eu fiz por vocês, se vocês não guardarem a minha palavra nos vossos corações, se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, eu virei a ti como um ladrão.
e não saberás a hora em que sobre ti eu virei. Essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Sardes indica não apenas a possibilidade, mas a realidade da iminência da sua vinda. Não indica apenas a possibilidade, mas a realidade da iminência da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, indicando que Ele está voltando. Lucas capítulo 21, versículo 24 a 26, Jesus Cristo vai dizer o seguinte, olha, e olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonarias e embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós aquele dia de improviso, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Então, pois, vigiai em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por serem dignos e evitar que todas essas coisas sobre ti venham e que hão de acontecer, para estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus Cristo falou assim, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos de serem dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé na hora em que o Filho do Homem voltar. Esse estar de pé, William, não é uma posição física, é estar de pé espiritualmente, porque tem muita gente que está morto e por isso está prostrado. Jesus Cristo está falando assim, vigiai em todo o tempo, porque eu vou voltar. Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu não quero encontrar aqueles que são meus prostrados, mortos espiritualmente, mas eu quero encontrar eles de pé, estar de pé, dignos diante do Filho de Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. O pastor, quando tomou aqui o louvor, ele cantou uma estrofe final do hino, que fala sobre a volta de Jesus. Como é que é? O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta já está soando. E o seu nome há de chamar. Se Jesus Cristo voltasse hoje, antes desse culto terminar, e Jesus Cristo viesse aqui para poder prestar conta contigo, como estaria a sua vida hoje diante de Deus? Aleluia. Sardes era uma igreja morta espiritualmente. Como eu falei lá no início, haviam 3 classes de crentes naquela igreja. Os mortos espirituais, os que estavam morrendo, mas aqueles que ainda se mantinham de pé. Versículo 4, ele fala assim, tens contudo em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e elas comigo andarão de branco, pois são dignas. Mesmo numa igreja contaminada pela influência do mundo, ainda havia aqueles que eram fiéis e não mancharam as suas vestes, nem macularam a sua santidade diante de Deus. E Jesus Cristo falou, esses que estão me aguardando, que são fiéis, que guardam a minha santidade, que temem o meu nome, eles vão andar diante de mim com vestes brancas, pois são dignos, porque eles optaram por viver uma vida santa, pura e abnegada diante do seu Senhor. A que classe de crentes você pertence? Aos que estão mortos espiritualmente? Aqueles que estão morrendo já estão na UTI? Ou aqueles que estão diante do Senhor com as suas vestes limpas, santas, lavadas no sangue do Cordeiro? E aí eu já vou caminhar para o final. Jesus Cristo, então, para essas pessoas, Ele vai fazer umas promessas aqui muito interessantes.
Ele diz o seguinte, olha, aqueles que vencerem, eles vão andar de vestes brancas comigo, porque são dignos. Ele diz assim, ao vencedor ele será vestido de vestes brancas. Vestes brancas é um símbolo de conduta e estilo de vida moral aprovada diante do Senhor. E Jesus Cristo ainda faz uma promessa àqueles que vencerem. Ele diz assim, olha, seus nomes nunca, jamais serão apagados do livro da vida. Ele está dizendo, olha só, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel em toda a sua vida, seu nome nunca será apagado. Mas essa promessa é uma promessa para os vencedores. No céu não entra perdedor. Essa promessa é uma promessa para os vencedores, para aqueles que não vivem de aparência, mas eles estão realmente vivos de verdade e conectados com Deus, para aqueles que são vigilantes e não se entregaram ao pecado, para aqueles que mantêm viva a esperança da salvação, lembrando de onde Deus os resgatou e para onde eles estão caminhando com o Senhor. Essa promessa é para aqueles que guardam firme a sua fé diante de Deus, sem tosquenejar. Essa promessa são para aqueles que vencem o mundo, a carne e o diabo, guardando a sua fé firme e inabalável diante do Senhor. Para esse Jesus Cristo está dizendo, dando uma garantia, para esses que são vencedores, eu jamais apagarei o seu nome dos livros da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Há uma promessa para mim e para você. Há uma promessa para aquele que vencer. Há uma promessa para aquele que guardar firme a sua fé. Há uma promessa para aquele que se agarra em Jesus e não solta por nada. Há uma promessa, e ele diz, ao vencedor. E por 8 vezes, e agora eu termino. O grupo de louvor já pode se aproximar. Você pode ficar de pé também assim. Por 8 vezes no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa aos vencedores. 7 nas 7 cartas para as igrejas da Ásia. E uma lá, já quase chegando ao final do livro, no capítulo 21. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Guarde isso. Ele diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:11, ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:17, ao vencedor darei de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e sobre uma pedra branca escrito um novo nome, a qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Apocalipse 2:26, ao vencedor é aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3:5, ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas o confessarei diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Apocalipse 3:12, ao que vencer, eu darei que farei coluna do templo do meu Deus, e dali nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Já estamos acabando. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. E no capítulo 21, versículo 7, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: o vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Essa promessa é para aquele que vence. Jesus Cristo fala assim, o reino dos céus, ele é tomado a posse. Vocês sabem a música? Vocês sabem a música, música, pessoal? Não é para quem faz corpo mole. Não? Não é para quem olha para trás após ter lançado Olha o cabo, vai puxar o cabo. Não é para quem vai ficando pelo caminho porque não conseguiu manter firme a sua fé, mas é para aquele que vai até o fim. A semelhança de Paulo.
quando já no final da sua vida ele falou o seguinte: Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação ao Senhor. A oferta de libação é aquela oferta de perfume que era derramada sobre o sacrifício, para que quando queimada a carne, subisse ao céu um cheiro de aroma suave. E Paulo está falando o seguinte: olha, a minha vida toda foi um sacrifício a Deus, e agora na minha morte eu estou sendo oferecido como por libação ao Senhor, e o tempo da minha partida é chegado. Mas ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça, ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, que me está guardada. Mas ele diz: mas não vai dar somente a mim, mas também vai dar a todos aqueles que vencerem, a todos que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu fui até o fim, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, eu não sucumbi quando as tribulações vinham, eu resisti firme, eu fui até o fim. E a Bíblia vai dizer: aquele que vencer herdará todas essas coisas. Depois você vai lá no capítulo 21. Vermelho, pega lá, mano. De Apocalipse vê aqui todas as coisas que Cristo está falando. Tem muito já. E aí você vai dizer: realmente vale a pena. Vale a pena abrir mão desse mundo para viver uma eternidade com Deus. Vale a pena abrir mão do pecado para viver uma vida de santidade diante do Senhor. Vale a pena renunciar o meu eu, as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus na minha vida. Vale a pena eu servir a Deus, mesmo a despeito de um sacrifício pessoal voluntário. Vale a pena, porque ele diz: aqui vencer herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo está voltando para buscar aqueles que lhes são fiéis. Ei, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, porque a trombeta já está soando e Jesus Cristo está voltando para te buscar. Quando o pecado vier até você, diga não para ele. Diga: eu tenho um compromisso com Deus. É orientação. Eu não vou dar vez nem voz ao diabo, mas eu vou dar vez e voz ao Espírito Santo, que fala ao meu coração dizendo: ei, está chegando a hora. Está chegando a hora e Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Aleluias! Aleluias! Ei, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas essa palavra é para você. Você que está aí sucumbindo na UTI espiritual, próximo a morrer. Jesus Cristo nessa noite quer avivar o seu coração. Ele quer avivar o seu coração. Ele quer avivar a sua alma. Se você pode e deseja, sinta a presença desse Espírito Santo que está em nosso meio. Sinta a presença desse meigo, doce, amável Espírito Santo. Deixa ele te ressuscitar, irmão. Ei, deixa de ser um cadáver ambulante. Deixa Jesus Cristo te ressuscitar. Aleluia.